Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar atividade de estudo 1 da disciplina de Geologia e Mecânica dos Solos, pessoal. Matéria essa que eu gosto muito, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil de formação, estudei na UFRJ, depois fui fazer minha especialização em Lyon, na École Nationale de Travaux Publics. E além disso, sou professor acadêmico, né? E minha área de atuação, especialização mais precisamente em cálculo estrutural. E essa é uma das matérias que eu leciono, pessoal. E a ideia aqui é ajudá-los. Estou ajudando nessa matéria, na matéria de estruturas de concreto, pessoal, e todas as matérias do curso de Engenharia Civil. Portanto, precisando de ajuda, é só me chamar lá no WhatsApp, que será um prazer ajudá-los, tá bom? Pessoal, essa atividade é bem legal porque ela aborda um tema muito importante. Eu a fiz hoje, pessoal, com alguns alunos. Então, pessoal, ela trata acerca de ensaios de caracterização do solo, seja no âmbito ou no caráter, né, físico, químico e mineralógico, pessoal. Então, ó, tem uma diferença aqui, né? Quando a gente fala de caracterização do solo, nesse aspecto aqui da atividade, pessoal, não está falando de ensaios geotécnicos, de sondagem geotécnica, SPT, piezométrico, não, pessoal, isso aqui é caracterização do solo, é laboratorial, que a gente faz lá no laboratório, tanto para determinar os índices físicos, lembra? Granulometria, compacidade, plasticidade, tanto a parte química quanto a parte mineralógica, pessoal. E é justamente isso que a gente vai abordar aqui. Eu vou trazer elementos, explicação passo a passo para vocês fazer essa atividade, beleza? Então vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá então, meus queridos engenheiros. Bom, ensaio de caracterização de solo físico ou ensaio de caracterização física. Na verdade, o melhor, eu tentei usar o mesmo termo, né, que eles empregaram na atividade, mas isso aqui, o melhor termo é a determinação dos índices físicos. Essa é a nomenclatura mais correta. Bom, anyway, segundo a NBR, pessoal, a BNT NBR 7250, identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagem de simples reconhecimento dos solos, as amostras precisam ser examinadas para identificá-las por meio de, no mínimo, 6 características. Quais são elas, pessoal? Granulometria, plasticidade, compacidade, consistência, cor e origem. Beleza? Então, ó, lembra, pessoal, as amostras de onde a gente tira do solo, através de qual procedimento? Bom, sondagem geotécnica. Tem vários processos, mas, óbvio, né? O mais comum, o mais tradicional e o mais difundido no nosso país é o nosso famoso SPT, ou sondagem de simples reconhecimento, pessoal. Standard Penetration Test, ou SPT. É o mais difundido. Por que é o mais difundido, professor? Primeiro, a exatidão, ele fornece resultados muito bons. Segundo, praticidade, muito prática a execução. A gente tem a instalação lá do nosso tripé, né, do nosso suporte, e é tranquilo a execução, não é muito difícil. E o terceiro, e talvez, sendo bem sincero, é o predominante. Ponto predominante para que esse ensaio seja tão difundido no nosso país, que é o preço. É de longe o mais barato, então o custo-benefício é incrível, porque é barato e fornece excelentes resultados. Beleza, então a gente extraiu a amostra de solo lá do campo através do SPT e a gente traz para o laboratório. E aí no laboratório a gente vai ver exatamente o cerne desta atividade, que é determinar os índices físicos. Quais são eles, pessoal? Compacidade, consistência, plasticidade, granulometria, cor, origem. Além disso, tem toda a análise mineralógica, né? E também química. Bom, falando agora sobre índices físicos. Bom, pessoal, são os famosos limites de Attenberg. Bom, conhecido também como limites de Attenberg, estes ensaios permitem determinar os limites de consistência do solo. O termo consistência é usado para descrever um estado físico, ou seja, o grau de ligação entre as partículas das substâncias. Quando aplicado aos solos finos ou coesivos, a consistência está ligada à quantidade de água existente no solo, ou seja, ao teor de umidade, pessoal. Então, quando a gente fala de índice físico, coloca na cabeça, é limite de Attenberg.
E aí, pessoal, a gente tem dois limites que a gente verifica. O primeiro, limite de liquidez, que é o valor de umidade no qual o solo passa do estado líquido para o estado plástico, pessoal. Esse limite ele é determinado com o auxílio do aparelho, o famoso aparelho de casa grande. Ai, gente, quando eu vejo essa imagem aqui, no qual se determina o teor de umidade, que com 25 golpes, né, conforme eu estava dizendo, une os bordos inferiores de uma canelura, que é em torno de 1 centímetro, né? É 1 centímetro de comprimento, na verdade, aberta na massa de solo por um cinzel de dimensões padronizadas. Bom, pessoal, porque eu falo quando eu vejo o nosso aparelho de casa grande? O que acontece, pessoal? A minha primeira, eu acho que sim. Não, minto, foi minha última iniciação científica, o meu projeto de iniciação científica antes de ir para fora estudar, foi justamente no laboratório de geotecnia, lá da COP. COP, para quem não sabe, é a pós-graduação, é a melhor pós-graduação da América Latina, se eu não me engano, em engenharia, lá na UFRJ. E aí, pessoal, eu trabalhei num projeto cujo o tema, né, era análise de amostras de solos lá da Bacia de Santos. Era uma nova bacia que estava iniciando a exploração, enfim. Isso em 2000 e alguns anos atrás, muitos anos atrás. Então, o cerne do projeto era esse. Era analisar essas amostras de solo. E aí, pessoal, minha parte era laboratorial, em conjunto com mais 2 doutorandos. Na época eu não era doutorando, tá? Tava na graduação, gente. E aí, uma das minhas tarefas era justamente esse bendito aqui, ó. Determinar os limites de Attenberg, ou os índices físicos das amostras de solo. E elas vinham em uns tubos assim, compridões. E aí, pessoal, a gente cortava o tubo para tirar a amostra, colocava na estufa. Enfim, todo aquele procedimento, muito fedorenta para variar, né? A amostra escura. E aí, pessoal, uma das minhas tarefas era isso, fazer a determinação do limite de liquidez. Então a gente pega a nossa espátula que tá ali no cantinho aqui. Deixa eu tentar rabiscar aqui, ó. A gente com auxílio... Deixa eu ver se eu consigo a canetinha. Ah, não sei se eu consigo. Deixa eu ver, acho que agora vai, talvez. Ah, vai. Então, eita, o que eu tô fazendo aqui, gente? Ah, agora sim. Então, daí a gente pegava a amostra, colocava na tigelinha, fazia... Não é só pegar a amostra e colocar, não. A gente faz o processo de homogeneização, a gente homogeniza. Aí depois de fazer essa homogeneização, pega a amostra e coloca ela aqui, ó. Vai modelando a cunha, né, dentro da baciazinha aí do aparelho de casa grande. E aí depois, pessoal, a gente faz um corte com cinzel. Cinzel, pessoal, é esse elemento aqui, ó. Esse rapazinho que ele tá segurando aqui, apoiando. E aí, tá vendo? Tem uma pontinha dourada aqui, ó, que é quem faz o corte. Ela é fina e aí vai fazer esse corte, essa cunha. E a gente faz isso. Esse risco tem que ser de uma vez. Eu lembro que o Luizão era o meu instrutor. Lá era o chefe do laboratório, né? E aí ele falava, ó, Matheus, é um risco, cara. Aí eu errava, aí tinha que fazer tudo de novo. Nossa, Deus, era muito chato. Tinha que refazer a modelagem. E aí, uma vez feito, a gente liga. Isso daqui tem um botãozinho aqui atrás que liga isso. Esse aqui é bem manual, hein, gente? Isso aqui, ó, porque é na manivela. Ele vai fazer a manivela, né? Rodar a manivela, e a cada vez que roda, essa cunha levanta e bate aqui embaixo. O nosso lá na COP, ele já era elétrico. Tinha um botãozinho de liga e desliga aqui do lado. Aí bem aqui atrás, ele ligava e aí começava a funcionar, né? A bater, a cunha subia e descia. E aí a cada descia ela batia lá no suporte inferior. E o intuito, pessoal, disso é a gente observar a olho nu mesmo com quantos golpes essa cunha vai fechar aqui. O que acontece? Por que isso? Para determinar o estado de transição entre o líquido para o plástico. Se tiver com muita água, ou seja, estiver num estado onde o grau de água é muito elevado, essa cunha vai fechar com pouquíssimos golpes. Rapidinho ela fecha. Só que à medida que a gente vai diminuindo o teor de água na nossa amostra, vai demorando mais para fechar. Porque lembra que
Quanto mais água tiver, menor é o atrito e maior vai ser o deslizamento, uma vez tendo contato ou impacto dado os golpes do aparelho de casa grande. Então, nossa Deus, quando eu olho isso, eu lembro aqueles dias de sofrimento, porque eu era muito não habilidoso com casa grande. Eu era melhor no outro ensaio que a gente vai ver agora, que é o de plasticidade. Bom, o limite de plasticidade é o valor de umidade no qual o solo passa do estado plástico para o semissólido. Então, ó, liquidez, líquido para plástico, plasticidade do plástico para o semissólido. É o limite no qual o sólido começa a se quebrar em pequenas peças. Então ele fica meio quebradiço, sabe? E também, outro ponto importante que a gente verifica que tá chegando no limite de plasticidade é porque vai surgindo determinadas trincas, sabe? Na nossa peça, no canudinho. Então vai surgindo determinadas trincas e é um indicativo de que a gente está chegando no ponto desejado. E aí ele começa a se quebrar em pequenas peças quando enrolado em bastões de 3 milímetros de diâmetro, ou seja, é o menor teor de umidade em que o solo se comporta de forma plástica. E aqui, pessoal, é uma ilustração que eu encontrei que é justamente isso que a gente fazia. Então a gente pega a amostra de solo e vai moldando com a mão e vai fazendo esse bastãozinho aqui. E aí, essa daqui é a nossa referência de diâmetro. Então a gente tem que simular, conseguir reproduzir, na verdade, com a nossa amostra, algo mais próximo possível disso daqui. Quando a gente consegue isso, sem ela fragmentar, então significa que a gente está bem próximo do nosso ponto de plasticidade ou limite de plasticidade, beleza? Então esses são os índices físicos, pessoal. Um deles, né? Ou os limites de Jatenberg, como preferir. Limite de plasticidade define o que? É a transição entre o estado plástico e o semissólido. Outro, pessoal, índice físico, que é obrigatório, pessoal, nessa análise, é o limite de liquidez. Define qual é o teor de umidade que está no ponto transitório entre o estado líquido e o estado plástico, beleza? Meus queridos, vou ficando por aqui então, espero que tenham entendido. Do fundo do coração, tentei aqui ajudá-los da melhor maneira possível. Estou ajudando nessa matéria. Estrutura de concreto, pessoal, estou ajudando, porque sou suspeito, né? Porque é a minha área de especialização, né? Estruturas. Então, podem contar comigo em todas as matérias, pessoal, em todas as atividades. Vamos juntos fechar esse módulo, que é o último de 2023, com chave de ouro, ok? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!